E aí pessoal, hoje vamos falar sobre o segundo episódio de A Casa do Dragão, que eu achei bem melhor do que o primeiro episódio, mas ainda tô sentindo falta de alguma coisa para dar um upgrade nessa história. Vamos tentar agora debater para saber o que é essa coisa que está faltando. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Combes, dá um like no vídeo e curte o canal para não perder nada. Tô sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Esse segundo episódio eu achei ele bem mais coeso que o primeiro. A gente teve a vantagem de já conhecer os personagens e ver cada um tentando as suas estratégias para tomar o poder, tentando fazer com que o rei case pela segunda vez e a sua filha tentando aceitar algumas coisas que o rei vai ser imposto ou também ficando magoada com algumas escolhas dele, mas ao mesmo tempo ela vai tentando se impor na história. E isso foi talvez a melhor parte dela e conseguindo em alguns casos. A gente vê que a relação dela com o seu tio Daemon também ficou bem estranha. A gente não sabe se eles estão se dando bola ou se é apenas uma relação normal entre tios e sobrinha. Então, a história do ovo do dragão ali também deixou bem claro que ela é bem direta e ela consegue se posicionar. Então, esse aspecto totalmente positivo. Já o irmão do rei, o Daemon, ele tenta fazer as coisas, mas mostra que tem lealdade ao rei. E ele deixa isso bem claro, falando: olha, eu posso falar mal dele, mas tu não pode. Aquele negócio, briga em família, tudo bem, mas fora da família não pode falar mal. Então essas coisas assim eu achei bem interessante. A gente já sabe que o rei tá doente ali e que vai morrer logo na sequência, mas vou falar para vocês aqui aquilo que eu tô achando falta. Tô sentindo falta de uma reviravolta nos finais dos episódios. Eu sempre lembro assim que teve uma decepada de mão, alguém que morreu inesperadamente. Então a gente já tem alguns personagens ali que a gente está gostando, mas nada está acontecendo nesse sentido. Ele está mantendo uma linearidade bem mais constante do que Game of Thrones. Isso está fazendo assim com que eu não dê nota 10, por exemplo, para esse segundo episódio, porque o final ele acabou que não foi surpreendente, só aquela história ali do rei anunciar com quem ele ia casar não foi suficiente para me deixar totalmente desconcertado naquilo que eu estava esperando da história. De restante continua, né, sendo uma produção bem interessante, mas eu ainda acho que não chegou no nível do começo do Game of Thrones, em que a gente tinha vários personagens se destacando já desde o início. Então eu já estou com a expectativa que para o terceiro episódio aconteça alguma quebra na narrativa para que a gente consiga se surpreender de uma forma para ficar falando a semana inteira, que era o que acontecia nos primeiros episódios, nas primeiras temporadas, né, de Game of Thrones. Também acho que eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais naquela abertura ali, ficou meio pobre em relação a que era a abertura original de Game of Thrones. É claro que é um outro seriado, derivado e tudo mais, mas talvez faltou a criatividade ali e até o uso da mesma música também prejudica um pouquinho de criar essa nova atmosfera. Poderia ter sido uma música diferente já na abertura. Os destaques desse episódio continuam sendo os mesmos do primeiro episódio, que é a moça, que vai ser a rainha, a Rhaenyra, e o Daemon. De resto, aconteceu de uma maneira que fluiu bem a história, melhor do que o primeiro episódio, mas também não me surpreendeu totalmente. Então eu digo que esse aqui foi um episódio melhor que o anterior, mas ainda não nota 10. Diria que é 8,5, beliscando um 9 ali. E você, o que achou do episódio? Curtiu mais? Não gostou? Escreva aqui embaixo qual a sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo.